Bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema bem profundo: pecado, como dominar ele e o papel surpreendente que um certo tipo de lei tem nisso tudo. Nossa base é um material chamado Kryptonita, especificamente uns trechos do capítulo 15. A ideia aqui é entender essa luta interna que o texto descreve, sabe? Ver a diferença do Antigo para o Novo Testamento nisso, a graça como um poder mesmo, e decifrar essa afirmação meio chocante: a força do pecado é a lei. Vamos a Caim e principalmente Balaão como exemplos que o material traz. Bora lá desvendar isso? O ponto de partida no Kryptonita já é forte, né? O pecado não está parado, ele nos deseja, quer dominar. Lembra o aviso para Caim em Gênesis 4:7? Exato. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas tem a segunda parte: mas você deve dominá-lo. E como fazer isso? Então, o texto liga isso à obediência. O versículo completo é: se você fizer o bem, não será aceito. Fazer o bem, buscar a vontade de Deus, isso é que fecha a porta para esse desejo do pecado, sabe? Não é só resistir na força bruta, é uma escolha. O Kryptonita até cita Romanos 6,16, na NTLH, que diz basicamente: ou você se entrega para ser escravo do pecado, e isso leva à morte, ou você obedece a Deus e isso te leva a ser aceito por Ele. É um ou outro. Mas aí vem um ponto-chave que o material levanta. A diferença entre alguém como Caim, lá atrás, e um crente hoje, no Novo Testamento. Isso muda a capacidade de obedecer, né? Muda tudo, segundo a visão do Kryptonita. A ideia é que no Antigo Testamento, espiritualmente, as pessoas estavam, meio que mortas por dentro, sem aquela conexão vital com Deus para dar força interna, constante contra o pecado. Entendi. A natureza delas ainda puxava muito pro erro. Isso. Já no Novo Testamento, com Cristo, com o Espírito Santo, o espírito do crente é vivificado. Está ligado a Deus, tem a natureza divina dentro de si. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que agora existe uma capacidade real de escolher diferente. O crente tem o Espírito de Deus ali, tipo uma bússola interna, uma fonte de força. Ele pode ouvir essa voz, seguir o caminho de Deus, em vez de só reagir aos impulsos da carne, né? Ah, legal. Não que a luta acabe. Não, a luta continua, mas agora tem poder disponível para vencer. Não tinha antes, dessa forma. Isso conecta com a graça, imagino. Porque a gente pensa muito em graça como só perdão, mas o Kryptonita vai além disso, né? Vai muito além. A graça para esse texto não é só o favor que perdoa, é também um poder divino que capacita a gente a viver de um jeito que agrada a Deus. Tipo uma força extra. A Deus agradavelmente. E 2 Pedro 1, que fala que o poder divino de Deus, que o texto associa à graça, já nos deu tudo que a gente precisa para viver essa vida piedosa. É como um dínamo espiritual mesmo. Só que tem um mas, né? Um ponto importante que o Kryptonita ressalta: ter acesso a essa energia toda não adianta se a gente não usar. Ah, claro. Tem que reter a graça, como diz Hebreus. Isso. Tem que acessar, usar. A desobediência ainda rola quando o pecado consegue nos convencer, mesmo que só por um momento, que o caminho dele é mais vantajoso, mais prazeroso do que obedecer a Deus. É uma batalha de percepção, sabe? E de ativar essa graça que está lá, disponível. Ok. Temos a graça como poder, mas ainda podemos escolher errado. Talvez por engano, por sermos convencidos pelo pecado. E aí entra a frase mais intrigante, eu diria. 1 Coríntios 15:56. A força do pecado é a lei. Isso soa muito estranho. Como o Kryptonita explica? Não está falando da lei de Moisés, especificamente. Ou tá? Não tá. O Kryptonita deixa claro que Paulo aqui não tá mirando só nos 10 mandamentos, sabe? O texto até lembra que a Bíblia fala de outras leis. Lei do reino, lei de Deus no coração, lei de Cristo, lei da liberdade. Então, que lei é essa que dá força para o pecado? A interpretação do Kryptonita é que essa lei é uma mentalidade. É um jeito de olhar para a palavra de Deus, para os mandamentos, para a vontade dele, não como algo bom que liberta, mas como uma restrição,
Algo pesado que te impede de fazer o que você realmente queria. Tipo um fardo. Exato. O texto dá exemplos de pensamentos assim. Ah, eu não devo ver aquele filme. Puxa, eu preciso dar o dízimo. Eu não posso olhar para aquela pessoa. Percebe o tom? Sim, é um tom de obrigação, de algo que vem de fora e limita um desejo que está lá dentro. Isso. É o contrário do Salmo 40 que diz: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, a tua lei está no meu coração. A mentalidade da lei que fortalece o pecado, segundo o Kryptonita, é essa tensão. Eu até queria fazer X, mas Deus não deixa. Essa briga interna, essa obediência vista como obrigação, é isso que, de um jeito meio doido, acaba dando mais força para o desejo proibido. Entendi. Focar no não pode acaba aumentando a vontade daquilo. É isso? É por aí. E para mostrar essa dinâmica na prática, o Kryptonita usa a história de Balaão. Ele é o exemplo perfeito dessa mentalidade. Certo. Balaão. Vamos relembrar. Ele era um profeta, né? Que ouvia a Deus. E foi procurado por um rei, Balaque. Isso, rei de Moabe. Ele estava com medo de Israel chegando e queria contratar Balaão para amaldiçoar o povo. Uma proposta tentadora, financeiramente. E Balaão consulta a Deus. E a resposta de Deus é super clara. Números 22.12. Não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo, porque é abençoado. Direto ao ponto. Claríssimo. Mas aí olha a resposta de Balaão para os mensageiros no versículo 13. O Senhor não me permitiu ir com vocês. O Kryptonita foca nesse não permitiu. O que tem de errado aí? Parece que ele está só relatando o que Deus disse. Parece, mas a análise sugere que essa forma de falar pode indicar que ele queria ir, mas foi barrado. Não é um eu escolho não ir porque concordo com Deus, mas um eu sou impedido de ir. Entende a diferença? É a mentalidade da restrição de novo. O desejo interno talvez fosse outro. Faz sentido. E Balaque não desiste, né? Manda mais gente, oferece mais dinheiro, mais honra. Parece muito correta. Mesmo que Balaque me desse o palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia fazer nada além da ordem do Senhor. De novo, o Kryptonita destaca um não poderia. A mesma lógica. Ele se vê limitado, não alinhado de coração. Essa é a leitura do texto. A vontade de ir, de ganhar aquilo tudo, parece que continua lá, só está contida pela ordem divina. E a prova disso, segundo o Kryptonita... Ele consulta Deus de novo. Exato. Ele diz para os novos mensageiros, no versículo 19, fiquem aqui essa noite para eu descobrir o que mais o Senhor tem para me dizer. Peraí, descobrir o quê? Deus já tinha sido claro. Pois é, por que perguntar de novo? Será que ele achava que mais dinheiro faria Deus mudar de ideia? O Kryptonita sugere que ele estava buscando uma brecha, tentando fazer a vontade de Deus se encaixar no desejo dele de ir e lucrar. É a mentalidade da lei em ação. Será que não tem um jeitinho de fazer o que eu quero sem desobedecer tecnicamente? E o mais bizarro é que Deus parece que cede. Versículo 20. Já que eles vieram te chamar, vai com eles, mas faça só o que eu disser. Que reviravolta. Totalmente inesperada. E Balaão vai. Ele obedece essa segunda ordem. Poderia dizer, estou fazendo o que Deus mandou agora. Poderia, e é aí que o paradoxo explode, né? O Kryptonita chama atenção para o versículo 22. Mas a ira de Deus se acendeu quando ele foi. Como assim? Deus fica irado por ele fazer o que ele mesmo tinha acabado de permitir? Isso não faz sentido. Pois é. O que é fascinante aqui é o texto do Kryptonita conecta isso diretamente com a ideia da lei que dá força ao pecado. A obediência de Balaão era só por fora, o coração dele não estava junto. Ele ainda queria o que Deus tinha proibido no início. Então Deus não estava respondendo só à ação externa, de ir. Mas a motivação interna toda errada, essa obediência debaixo da lei vista como restrição, essa tensão no coração dele, isso, de alguma forma, provocou a ira de Deus. O Kryptonita não detalha como isso funciona exatamente ali, deixa para o próximo capítulo, mas a tensão é clara. Obedecer sem alegria, só por obrigação, é um problema sério para Deus. Uau! Essa história de Balaão joga uma luz bem complexa nisso tudo.
Mas, apesar desse exemplo tenso, o Kryptonita termina o capítulo com esperança, né? Não fica só na crítica. Não, de jeito nenhum. O final é super encorajador. Resume a grande promessa do Novo Testamento. Por causa da graça, daquele poder que a gente falou, é possível ser livre. E não só das consequências do pecado, tipo culpa e condenação. Mas do poder dele, da dominação. Exatamente, do poder dominador do pecado aqui e agora. O texto chega a afirmar algo tipo: o pecado não tem mais poder sobre nós. Pelo contrário, nós é que temos poder sobre ele. É forte isso. É muito forte. Mas como transformar isso em realidade? Porque na prática, a gente ainda tropeça, né? Com certeza. E a chave, segundo o Kryptonita, são duas coisas. Primeiro, lembra sempre que essa liberdade e esse poder vem só da graça de Deus, não da nossa força. Uhum. E segundo, a gente precisa usar esse poder ativamente, conscientemente. Muitas vezes a gente falha não por falta de poder, mas por nem perceber que tem, ou por não acreditar que funciona, sabe? Tipo, ter uma ferramenta incrível e não usar ou nem saber para que serve. Perfeito, é isso. E o texto dá até umas dicas práticas para ajudar nisso. Ah, legal. Quais? Coisas como fortalecer a mente meditando nos versículos que falam dessa nossa autoridade sobre o pecado. Buscar a Deus especificamente sobre as áreas onde a gente luta mais. Se arrepender quando cair, não para ficar se culpando, mas para voltar para o caminho da graça. Agradecer a Deus pela libertação que Ele já deu. Se perdoar também, sabe? Soltar o peso do passado. E pedir a visão de Deus para o futuro. Anotar o que Ele mostrar. Então, o que tudo isso significa? Significa que a vitória não é mágica, não é automática, mas ela é totalmente possível. O caminho é esse. Se apropriar da graça, usar o poder que Deus já deu pra gente. Essa conversa toda deixa uma pulga atrás da orelha, né? Principalmente pensando em Balaão e nessa ideia da lei que fortalece o pecado. O que acontece dentro da gente quando a nossa obediência é só casca. Quando a gente faz o certo, mas por dentro está contrariado, sem alegria naquilo que Deus quer. Até que ponto essa obediência que a gente sente como um peso, um não posso em vez de um não quero, será que isso não acaba, de algum jeito estranho, alimentando o próprio pecado que a gente está tentando evitar? Fica aí a reflexão. Uma questão fundamental, sem dúvida. E olha, teremos mais material interessante para nossa próxima análise. Pode esperar. Excelente! Bom, por hoje é isso. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram. Até a próxima.